sentido, a gente buscou, né, e vinha discutindo aqui com o querido Ovídio, né? Pô, Ovídio, qual que é essa inspiração e tal pra gente? Dá uma palavra aqui, por favor, uma salva. Pelo menos não aprendemos isso dentro dos nossos estudos, tu tem que olhar para trás. Quanto mais tu olhar para trás, mais tu consegue, então, projetar alguma tendência. São as nossas famosas séries e tal, né? Na matemática acontece isso. Só que hoje em dia, né, isso tem uma exponencialização, uma velocidade disso, né, que a tendência histórica, praticamente, ela é muito rápida, muito espontânea, enfim. Né? Então, daqui a pouco vai mostrar aqui, né, uma série do que aconteceu na governança no passado, tá, que nos inspira, então, a entender como vai ser daqui os próximos tempos, pelo menos a próxima década, né, para nós termos aí uma inspiração de qual é a nova governança, para onde vamos. Se nós chegamos em 4 anos e 5 anos, né, o que nós fizemos, e a gente se reflete o tempo todo, se provoca, e, enfim, né, qual é o novo caminho, então, da governança brasileira, que está aí mundial, enfim. Por quê? Os tempos mudaram, a vida é dinâmica, cada vez mais dinâmica, e precisamos de uma base, e que melhor base do que essa aqui, de inteligência, etc., para ter aqui uma ajuda, esse cinturão de conhecimento, né, de sabedoria, né, para que a gente pense quais são os passos que vão nos orientar na governança, aí, pelo menos na próxima década. Né? E sempre que eu e o Gilberto começamos a conversar sobre esse negócio, a gente começou a pensar, cara, nós temos que realmente democratizar isso, nós temos que chegar em pequenas, médias empresas, e esse é o nosso propósito. E nós somos investidos aqui pelo querido também que está aqui, né, nós somos investidos pela HSM, o Reinaldo está aqui, né, CEO da HSM, e a nossa sede, né, ele nos arrancou do cubo e levou para lá, né, onde ele está indo, nós estamos indo atrás, porque ele está dessa informatização que nós vivemos e tal. Eu vi no YouTube, ele teve o maior respeito pelas escolas mais clássicas. Quem faz trabalho profundo nesse país, como o IBGC, Fundação Dom Cabral, precisa ser enaltecido, né, e a gente acha que tem a sociedade empresarial brasileira tem um legado muito importante, né, dessas duas escolas. Então, a nossa saudação aqui, uma salva de palmas ao IBGC. A gente só tem cuidado com quem faz, né, charlatanismo, né, e promete e anuncia coisas do tipo, vamos, né, vem fazer o curso comigo e receba 60 mil reais sendo conselheiro. Isso a gente não acha legal, né? Acho que conselheiro não é coach, né? E o trabalho da Agonia é esse trabalho consistente da gente crescer nessa temática sem precisar ficar fazendo só um lançamento aí. Em 1990, Forceps, não é verdade? Né? Com escândalos e episódios duros. 2003, Sarbanes-Oxley. 2008, a falência Lehman Brothers. Outro crescimento a Forceps, né? Sempre através dos escândalos essa coisa foi indo. O que mais? 2013, no Brasil especialmente aqui, lei anticorrupção. Foi um grande marco também, não foi? Né? O que mais? 2014, o início da Operação Lava Jato. Delicado, né? Tempos difíceis da gente falar dessas coisas, mas foi um marco, né? E foi reconhecidamente uma coisa que promoveu, né? A Petrobras avançou muito em termos de governança, dado essas questões todas, enfim. 2015, o IBGC publicou uma revisão que era até então, até julho, agosto do ano passado, a última revisão, que era a 5ª edição, né? Que foi muito importante e durou durante longos anos, né? Aí, a lei das estatais, que surge em 2016, né? Embora o pessoal queira colocar o manteiga na vale, né? Mas graças à governança, né? Ela funcionou. Podemos, né? Discutir, certo? Então, 2018, a grande marco da governança, né? Grande marco da governança do Brasil, não é verdade, né? Então, me permito aqui a brincadeira, né? Nos permito. Eu estava fazendo conta, isso fez conta, né? Em 2018 a gente está com 6 anos, né? É que aqui era o livro, né? Não existia Go New como Go New mesmo, né? Mas, ok, é verdade. É o indo por 100. Tudo bem.
2020, né? A Lei Geral, a LGPD, né? Acho que aqui no Brasil. 2021, 22, acho que é importante a gente ter atento a esse momento agora de revisionismo da questão da Lava Jato, né? Embora está muito politizado esse assunto, mas as pessoas, né, falaram, aconteceu, né? Quer dizer, assim, como é que pode, né? A gente tá. Quem levanta a bandeira de governança sem entrar em questões políticas, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, tá? Mas eu acho que a gente tem que ter, nós aqui promovemos na GoNews, não é nem sobre esquerda nem sobre direita. Conselhos empresariais é sobre tomar as decisões do alto, da alta gestão, dos conselhos empresariais. 2023, o novo caderno de governança do IBGC, que foi muito legal, né? Reduziu de 58 fundamentos para 47 fundamentos. E a gente, inclusive, nós somos muito plurais aqui na GoNews. A gente fala das práticas do IBGC, a gente fala das práticas de outras escolas e das nossas também. Tá bom? Construção coletiva, no frame da construção coletiva, no modelo de fazer construção coletiva de saberes, o primeiro estágio é como a gente enxerga as coisas. Quais são os elementos estruturantes que a gente estabelece? Quais são os prismas que a gente pode encarar uma coisa? Então nós estamos justamente nesse momento aqui. Se nós estamos discutindo a governança 2030, nós precisamos pensar quais são os prismas que nós vamos olhar esse assunto. E aí a gente bolou essa questão do cubo que tem várias faces aqui. Eu queria compartilhar só para inspirar os painéis que nós vamos ter essa noite e para que vocês mesmos estejam atentos ao que está sendo falado aqui. Fiquem à vontade de tirar uma foto se assim quiserem, tá? A gente coloca depois, no final tem o conjunto todo. A governança no sentido de uma disciplina maior, mais ampla, que afeta várias outras perspectivas a serem consideradas. A primeira delas, e a gente ousou aqui, nós começamos a rediscutir Montesquieu. Na nossa visão, não é só os 3 poderes da sociedade que existem, de Montesquieu, mas sim 6 poderes, né? A mídia, concordemos, já há algum tempo é considerado o 4º poder. Na nossa visão, ela não foi substituída pelas big techs e redes sociais. Ela continua subsistindo, né? Mais detalhes aí, vem para o programa da GoNews aqui que a gente explica. E existe o 6º poder, micropoderes hiperconectados. É o que gera o 8 de janeiro, é o que gera o Brexit, é o que gera essas coisas todas, que é esse poder descentralizado que, por paradoxo, mais um, usa as plataformas para sacudir esses pêndulos todos. E é porque a gente sai de 3 poderes na sociedade para 6, que a gente sabe hoje mais a escalação do STF do que da seleção brasileira. Certo? Enfim, essa aqui é uma perspectiva. A outra sociedade. Então, outro olhar aqui. Perceba, tem um olhar que a gente pode olhar sobre os poderes existentes e o pêndulo dos 6 poderes, ok? Tem um outro olhar que a gente pode perceber o seguinte, peraí, existe então na sociedade uma discussão dessa disciplina, existe nas pessoas, no campo do prisma. Nós lançamos aqui hoje de manhã um livro chamado Academia de Sócios, que é uma coisa que traz para o prisma do eu, do indivíduo, a discussão mais íntima, é o que a gente chama de governança por princípios. Então existe essa dimensão aqui também. E existe a dimensão da governança empresarial. Nós chamamos de governança empresarial a rediscussão da governança corporativa para N empresas diferentes. Então, óbvio, também tem essa discussão aqui. São 3 prismas, 3 dimensões diferentes. E essa que você estava falando até agora é da sociedade. Isso mesmo. A do poder está ali na sociedade, né? Os agentes da governança são os executivos, empresários e empreendedores. Em geral, assim, os 3 maiores agentes de governança, certo? Concorda? O que mais? A governança por princípios. Esse método que a gente traz, a governança por princípios, que é uma perspectiva e um prisma que a GoNews sempre defendeu, ele tem 4 quadrantes lá. Expectativas precisam ser alinhadas, princípios, valores, prioridades precisam ser alinhadas, entregas de cada um dos sócios dentro desse esquema e algum controle, some control, que está aqui nas nossas camisetas. Isso, gente. Né? A governança, gestão e gente. Essa questão toda também é uma outra prisma que nós poderíamos encarar. E o que mais? Como a GoNews vem respondendo a isso. No nosso modelo em T. O desenvolvimento em T da alta gestão é uma perspectiva de que a governança orquestra várias verticais aqui, seja inovação social, ambiental, tecnologias ou empresas familiares. Legal? Então esse é o nosso cubo da governança, in natura. Certo? Para que vocês possam, ser parte dessa construção para eles. Certo? E a partir de agora. Ele faz ganha de lavada. É verdade, é verdade. Mas vamos lá. Desculpa, Gente. de desafiar status quo.
Isso é bom. É isso aí, é isso aí. Anderson. Pois não. Empolgação, curiosidade e vontade de fazer isso crescer, escalar, de gerar negócios, tem alguma coisa muito errada com isso, né? Então, do ponto de vista de sociedade, né, da sociedade, e do ponto de vista das empresas mesmo, né, também da porta para dentro, como lugar de trabalho, lugar de geração de valor, tudo, tecnologia e pessoas precisam ser coordenadas. Eu gosto muito da palavra orquestração também, você falou, acho que mais do que coordenação, né? Precisam ser orquestradas mesmo para que seja positiva essa conexão e que a gente gere valor com isso. Então, tecnologia, a aplicação da tecnologia é sobre gente, sobre comportamento, sobre mudança, sobre liderança, como é que a gente lidera nesse mundo a partir desses recursos, as pessoas, como é que a gente traz as pessoas, a gente letra, a gente torna as pessoas capazes para que esse valor seja gerado. Então, assim, não tem como não dissociar as duas coisas e as corretas para que o impacto seja positivo. Barrava em pessoas para seguir com pauta de robotização, de RPA. E não fazia sentido para mim, em organizações tão grandes, a gente não ter vários robôs fazendo tarefas mais eminentemente operacionais, né? E aí, usa isso aqui que está melhor para o online. Tá. Isso, né? Só solucionou quando envolveu o RH. E aí o RH, com base no bom senso, e também desmistificando que o robô ele não tira emprego, ele ressignifica o trabalho. Então, via RH... Exatamente o que está acontecendo com a AI, né? Isso, exatamente. E aí, depois disso, agora é um projeto ainda inicial, ele custou mais ou menos 1,2 milhão de setup, são só 14 robôs por enquanto, mas já estão gerando uma economia de 2 milhões. Então, só para dar um exemplo, e as pessoas com um trabalho mais nobre, que exige, né, habilidades humanas, e a coisa de robô, vários processos jurídicos, né, de recuperação de bem, por exemplo, na nossa financeira. Vamos conseguir alcançar essa ressignificação, né, Primos? Umas coisas, às vezes, um pouco para exercer o contraditório. Acho bonito falar assim, Anderson, mas o que eu acho é que a gente está vivendo um ponto de inflexão nessa questão de tecnologia. Hoje você tem tecnologia que transforma seres humanos em super seres humanos. E quando a gente fala de gestão em pessoas, o que a gente tem que entender nas organizações é que a gente vai ter que investir muito nas pessoas para que elas não fiquem para trás, na minha opinião. Porque, por mais que a gente fala que a tecnologia ela ressignifica o trabalho, esse trabalho está sendo ressignificado muito rápido. E vão ter pessoas que a gente vai conseguir treinar, investir, que elas vão conseguir ficar a par do seu tempo, a par daquilo que está acontecendo, e vão ter pessoas que talvez não vão acompanhar muito essa mudança na velocidade com que as coisas estão mudando. E pensando na gestão, como a gente aproveitar o melhor dessas pessoas, tanto para a organização, como para que essas próprias pessoas elas possam evoluir, na minha opinião, vai ser um dos grandes desafios dos próximos anos. Você colocou aquele timeline de pensar em governança até 2030 ou adiante. Eu desafio qualquer um para falar como que vai ser o mundo em 2030. Eu acho completamente impossível, dado tudo isso que está acontecendo. O nosso papel como gestor é investir, por um lado, investir nas pessoas para que elas possam estudar e possam se atualizar a todo momento, e, por outro lado, dar autonomia para que as pessoas também possam criar aquilo que elas precisam criar. Autonomia para alguns grupos. Para outros grupos não vai ter jeito. A gente sempre em conselho de empresa. Outros grupos eles vão ter que estar focados em eficiência operacional. E, em algum momento, essa eficiência operacional pode vir a ser substituída por robôs, que nem foi colocado aqui. Aonde está o ponto certo desse balanço, dessa equação, ninguém tem no mundo a resposta. Então, por isso que é importante existirem painéis como esse, onde a gente pode conversar sobre esse assunto de forma aberta e sem amarras. A gente tinha lá um grupo de pessoas sêniores, superintendentes e gerentes, e aí falando de mudança, e que, né, agora vem o AI, agora esse novo treinamento e tal, e aí a gente passou para perguntar o sentimento das pessoas, né, em relação ao tema, e uma pessoa levantou a mão, né, uma pessoa que tinha 30 anos de casa, e ele falou assim: meu sentimento é que eu não aguento mais mudar, eu não aguento mais, eu tô cansado, eu quero só
trabalhar. Eu não estou aguentando mais já. Eu estou aqui nos meus últimos 10 anos. Esse é o 10º treinamento que eu passo para falar de... Eu não quero, eu não aguento mais. Então, eu acho que é interessante, e por isso que eu peguei essa fala aqui do Pripas, e eu falei, não posso deixar de falar, porque tem gente também que tem gente que não vai acompanhar e tem gente que já não quer mais. E aí, obviamente, tem um problemaço, né? Tem gente que ela não vai mais, ela não vê o porquê mudar, ela vai tentar achar outra coisa ali para fazer, porque ela já está com 30 anos, foi muito engraçado, ele falou assim, faltam só mais 2 anos para me aposentar. Eu estou esperando aqui para acabar. Ele fez um post ontem sobre a coluna que ele escreve para uma revista de RH, e ele estava falando disso, ele falou, a gente está vivendo para os líderes de RH, né, que está todo mundo nessa FOMO, né, Fear of Missing Out, o que eu devia estar fazendo, o que eu devia estar usando de inteligência artificial, como é que eu trago essas pessoas, como é que eu ensino, como o Pripas está falando, na velocidade eu devia ter que fazer. E ele falou assim, eu queria propor uma outra sigla, né, que era o Learn... era de aprender todo dia. Em inglês, né? O prazer de aprender todo dia, porque ele falou, é isso que a gente vai ter que aprender a desenvolver. Os líderes de RH vão ter que aprender a desenvolver nas pessoas esse prazer, essa vontade, e tem tudo a ver com o que você está falando, né? Esses mecanismos de que as pessoas têm que querer se manter curiosas e aprender todo dia, porque é o que o Pripas falou, está numa velocidade que não é um curso de tempo em tempo, Joy, né? Joy of Learn Every Day. Porque não é um curso de tempo em tempo que vai conseguir atualizar as pessoas, né? Essa dinâmica, né, que a aceleração da tecnologia está impondo para a gente é algo tão disruptivo que se a gente não incorporar isso, né, como uma necessidade de o tempo inteiro aprender, isso é algo bom, positivo, e a gente querer prazeroso, realmente a gente fica para trás, todo mundo. Estamos reconhecendo. Falando que está cansado, porque o mundo está mudando muito rápido, porque está aprendendo muita coisa nova todo dia. Eu tenho pena dessa pessoa, porque assim, não vai ter alternativa. É verdade. Remarques. Ela vai ter essa curiosidade de se desenvolver o tempo todo, né? E acompanhar essa velocidade que está vertiginosa, acaba ficando doente, acaba ficando, né, frustrada, doente, ansiosa, né? E acho que além de aprender, é desaprender, porque tem muita coisa que a gente aprende e depois vira aquela nossa verdade absoluta, e que hoje a gente está vivendo um negócio tão líquido, né? Que de repente tem coisa que a gente tem que desaprender para aprender o novo, né? Quase que todo dia a gente vai fazer um shutdown mental, esquecer tudo aquilo e depois voltar e fazer um upload novo, né? E concordo, é bem difícil entender o que vai acontecer até 2030, né? Mas a gente teve ali o prazer, né? Vários aqui do Brasil Group, a gente teve na China em 2019, não foi, Godes? Foi. Rei, Flávio. 4 desse painel aqui, ó. Multiplanetárias. Gente, já imaginou? A gente vai ter outros planetas civilizados, né? Como é que vai ser isso? Tem o tema de como que a gente vai interagir com as máquinas, com os robôs. Não é fazer robô, né? Não é só programar robô, automação. Isso daí a gente já está fazendo, né, há algum tempo, mas a gente está falando dos humanoides, a gente está falando de interagir com máquinas, né? Então a civilização vai mudar completamente do que a gente é hoje. Né? Os nossos skills humanos vão ser muito valorizados aí, né? A criatividade, né? Os valores, a ética, né? A transparência, acho que isso vai ser muito valorizado. E essa vontade de aprender o tempo todo, né? Para a gente não parar no tempo. É importante nas faces do nosso cubo ali, né? Se alguém não concordar aí que a gente tem que estar lá nas faces, né? A gente escuta aqui, né? Fique à vontade de se posicionar. Calado, você queria... Sobre da empresa. Esses projetos de automatização, eles estão no RH, estão na contabilidade, áreas que não eram tão inovadoras, né? Quando a contabilidade nova é até perigoso, certo? Área jurídica. Então, no banco e na seguradora, a gente mapeou mais de 200 processos que podem ser automatizados. Então, essa é a diferença. Tá esse desafio, então, né? Vamos começar pelo Rê, que tem treinado via HSM, via Singularity, né? Executivos, né? Que é muito a pegada. Como é que a gente treina, né? É o que? Edutainment? Dá desafios? O que vem aí?
passando, aí você vai para a sala de aula, aí você cria o FOMO, o taquicardia, aí o cara volta para segunda-feira e ele não sabe, né, por onde começar, aí ele tem que fazer o treinamento de novo, e aí acumulou e-mail, e aí ele tá... Então, você trazer o engajamento, trazer novas ferramentas de aprendizado, né, e a gente, agora, um pouquinho no início da tarde, a gente estava falando um pouco sobre isso, né, é um desafio constante das empresas de educação, né, de educação corporativa, de treinamento, né, assim como a HSM Singularity, porque tudo está muito perecível, né? Então, o conhecimento, a gente está tendo a aprender, uma hora você está falando ali, falou 2030, de fato não dá mais para a gente, quando a gente fala ali de... o que a gente está falando hoje, pode ser que daqui 6 meses não faça o menor sentido, a gente possa olhar e falar, gente, que bobagem que eu falei há 6 meses atrás, né? Porque está tudo muito novo, eu tenho dito isso, né? A gente está vivendo a era do ineditismo, e não tem especialista em coisa inédita, que é inédito. Né? Se é inédito, né? A gente viveu, né, o Covid ali, né? E quanta coisa foi falada, não, agora é 100% digital, vou fechar minhas empresas, aí agora todo mundo corre para alugar escritório tudo de novo, para voltar para o presencial, porque a gente agora está descobrindo o que aconteceu lá em 2020, né? Tem algumas coisas, eu falo que a gente vai descobrir muito mais, né? Quem tomava mais suco de laranja tinha menos propensão ao Covid, né? Então, essa era do ineditismo, ela dificulta bastante isso, porque o cara vai criando esse FOMO, vai criando esse... Né? Então, engajar as lideranças, e de novo, não são só as lideranças, né? A gente, porque esse é o problema, a gente tem lá o curso Executive Program, né, que a gente roda lá para 50 executivos, e o desespero é como é que eu passo essa minha aflição de tudo que eu tô vendo para a base ali? Como é que eu explico pro cara dessa avalanche que tá vindo que eu tô na linha de frente e ele tá vendo talvez a superficialidade? Como é que eu passo isso? Então, esse é um desafio principalmente das empresas, que obviamente elas terceirizam ali para a gente, né, para ajudar nesse reskilling, nesse aprendizado contínuo, mas mantendo a atenção, mas trabalhando, mas sendo cada vez mais prático, né? Você vive muito isso, né? Como é que a gente está vendo agora isso, né? A gente teve uma conversa junto ali com de decisão correta, né? Com riscos mapeados, decisões no timing correto, boas decisões que levem as empresas para frente, e boa parte dessas decisões são feitas, na verdade, no nível de gestão. Mas muitas vezes o grande risco está no nível de gestão. Então, eu acho que essa orquestração que a gente está falando das empresas que levam as empresas do futuro tem muito a ver também com capacidade de alinhamento e de construção com esse nível de gestão. De dar fala também, de ouvir um pouco, né? Porque eu acho que se só a alta liderança se preparar também e tomar as decisões, né? No fundo, a gente, né? Vocês estavam falando aqui que as empresas que crescem são aquelas que têm a vocação de servir. No fundo, quando a gente serve, né? Eu super concordo com isso. Sempre acho que a gente cresce muito mais, eu gosto muito de falar share, not sell, né? Quando a gente compartilha, a gente acaba crescendo e tendo muito mais valor e vendendo muito mais do que quando a gente está querendo vender literalmente. E quando a gente só quer também a alta liderança achar que sabe todo o caminho e que estudou tudo também, né? Quem está mais no front, que está em contato com o consumidor, com o cliente, com quem está comprando o seu produto, é a camada de gestão, né? Então, ouvir, trazer todo o conhecimento que a gente consegue construir sobre o futuro, sobre novas ferramentas, tudo óbvio, e objetivos estratégicos para essa liderança, mas também ouvir das necessidades e ter espaço para construir com essa liderança, para mim é um grande diferencial numa estratégia de governança que está olhando para o futuro. A linha está bem mais tênue, né? E estará cada vez mais tênue entre gestão e governança, né? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode chegar aqui, ou seja, tem sentido a gente colocar também a perspectiva de gestão, acho que chegamos a essa conclusão ali dentro dos prismas do nosso cubo, né, nos próximos anos. E o próprio papel da governança, né,
que vai muito além da perspectiva só da governança corporativa, esse contexto que nós estamos falando aqui e os movimentos que se darão. Quais são os desafios dessa disciplina nos novos arranjos aí de sociedade, né? A Rê Marx, acho que ela falou um ponto ali, né, que provocou suspiros interessantes aqui em mim, né? Poxa, os preceitos de governança, de ética, equidade e tal, diante de tantos avanços, tecnologias e ativismo. Para não aceitar uma tecnologia que pode te dar uma resposta enviesada, que vai te expor muito. É por isso que nessas áreas que lidam com a rede social, a gente resolveu não automatizar, ir devagar, porque aí é melhor, principalmente se tiver alguma situação de crise de imagem, aí não vai entrar nenhum robô, aí eles não funcionam, aí é a moda antiga, né? Então, muito boa essa tua pergunta. E testar tudo o que está acontecendo, inclusive novos modelos de gestão, novos modelos de discussão, novos modelos de automatização. Hoje em dia, eu gosto muito da sua camiseta aqui, Anderson, e o conceito desde o começo da GoNew, que é o Sun Control. Eu acho que hoje em dia você só consegue ter Sun Control, você não consegue ter Control. Então é muito nesse sentido. Se você automatiza, por exemplo, geração de conteúdo em rede social, eu acho que isso dá para ser ajustado. A tecnologia está evoluindo tão rápido que o negócio ele vai se autoajustar ao longo do tempo. Se você consegue se dar o direito, como conselheiro, habilitar a empresa para que ela possa testar novas coisas que estão acontecendo dentro de alguns limites, eu acho isso incrível e eu acho que é a obrigação nossa como conselheiros dar essa abertura. É legal. Esses variáveis que teremos. Por isso que é muito importante o nosso papel. O nosso papel profundo, né, não é superficial. Por isso que as verticais da GoNew, elas são profundas. Nós, por exemplo, não temos um curso de ESG. Nada contra, mas nós entendemos, nada contra até porque o nosso investidor daria mais o mercado verticalizando essa discussão. Então nós temos um curso profundo do S, né? Temos aqui alguns cofundadores, são 100 horas, para a gente inclusive chegar nesses contraditórios, chegar nesses paradoxos. E você não consegue fazer isso se você não mergulhar profundamente. Por quê? Porque ficará cada vez mais tailor-made na nossa visão como é que eu tenho que aplicar isso. Então, se existe uma esperança, Remarque, se você quiser emendar aí também, é que eu acho que... Da embreagem, sabe? Como é que você faz a dose certa, né? Então, concordo com o Flávio que a gente não pode simplesmente ignorar ou deixar de fazer, né? A gente tem que dar... tem que acelerar essa agenda, a gente tem que criar um letramento interno, né? Não só dentro da área de tecnologia, né? Mas eu sou muito a favor de fazer um modelo mais federado, sabe? Dessa parte de tecnologia, que todos entendam, né? Da tecnologia, porque daí vão usar de forma adequada. Agora, certamente tem uma série de guidelines, de princípios, tem alguns some controls aí, que a gente tem que colocar, né, na mesa, né, desde segurança de dados, né, o que a gente está colocando lá no GPT, não dá para abrir o GPT público e começar a colocar dados da companhia que são sensíveis, né, então como é que a gente educa, né, a organização dentro dos muros da organização, como é que a gente educa as pessoas de usar a tecnologia a favor, né, mas sem gerar mais riscos para o negócio, mas sim usar como alavanca de negócio. Nesse lugar, e foi muito legal que a posição da ONU era assim, ó, a gente sabe que precisa da inteligência artificial. A gente mais do que ninguém sabe que o mundo tem tanta complexidade de problemas tão profundos que sem algo tão poderoso como o Pripas começou a falar aí, né, como essa ferramenta tão poderosa, né, essa inteligência tão expandida que a gente passa até agora, levaria muito mais tempo para a gente conseguir resolver, até orquestrar todos os interesses e conseguir fazer alguma coisa. Então, a inteligência artificial ela é maravilhosa para nos ajudar a resolver os problemas complexos do mundo, das empresas. Mas a gente precisa ter alguma governança, algum vocabulário. Ter uma IA responsável, né? Eu acho que é uma das grandes discussões, né? Tem que ter, né? Então, foi uma experiência muito legal e acho que, de repente, isso até é uma fonte de consulta, a ONU criou um documento com isso para a sociedade, né? O que pode ser consultado pelas próprias empresas para entender, né? Para ajudar nesse processo de... Vamos colocar, o pessoal da GoNew, vamos colocar no ambiente. Várias gerações, e aí ela vai te ajudar na leitura, na decodificação e na explicação, comunicação disso.
né? Se a tua organização ela tem um peso muito grande de uma geração, aí isso vai impactar também a comunicação dela e a cultura. Então, você resolve isso com a diversidade, né? Que é um grande desafio. Não sei se o Inandi vai se manifestar. Fran, quer dar 2 dedinhos de prosa aí? Mas só